Bom dia a todos. Bom dia. E feliz sábado. Feliz sábado. Se eu disser somente bom dia, eu estarei cumprimentando você de uma forma educada, mas não é tão celestial. Porque quando eu digo feliz sábado, é um cumprimento que nos aproxima. Porque eu sei que nós nascemos em países diferentes, mas na mesma fé. Amém. Quando eu digo feliz sábado, eu sou compreendida por todos os anjos do céu. Amém. Quando eu digo feliz sábado, eu sou compreendida pelos mundos não caídos. Quando eu digo feliz sábado, eu sou compreendida por Deus. Porque foi Deus que inventou esse cumprimento. E o incrível disso tudo é que quando eu digo feliz sábado e você responde, estamos nos preparando e ensaiando para aquilo que vamos fazer durante a eternidade toda. Amém, queridos? Dizer feliz sábado é um cumprimento que faremos e estaremos envolvidos nele pela eternidade toda. Todas as nações, todas as pessoas do planeta Terra que serão levadas pelo Senhor Jesus, dirão feliz sábado. Eu vou lhe mostrar um pedaço do seu futuro nesse momento. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías para que possamos enxergar o nosso futuro. O que faremos ali com o nosso Deus pela graça e poder do Senhor. Isaías 66. Isaías 66 é um pedaço do que o Senhor Deus quer que entendamos, quer que compreendamos de sua vontade para nós. E isso não é uma probabilidade, vai acontecer. Isaías 66, versos 22 em diante. Ali é uma bênção tremenda para todos aqueles que se congregam e que oferecem sua vida em nome de Jesus. Verso 22 diz o seguinte: E como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz quem? O Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Agora preste atenção no 23. E de uma lua nova outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Amém, queridos? Amém. Isso foi o Deus eterno que disse. Deixou em sua palavra um pedacinho do que vamos fazer, de como será o nosso futuro. Portanto, quando eu disser e quando eu digo feliz sábado, eu estou fazendo algo que já acontece no céu. Sim ou não? Sim ou não? Aonde estão os anjos no dia de hoje? Adorando ao Senhor. É um dia especial lá e nunca vai mudar. É o dia do Senhor. Portanto, você está fazendo algo que vai acontecer no céu e que já acontece lá. Feliz sábado para você. Amém, amém, amém. Glória ao nome do Senhor. No entanto, eu quero trazer aos irmãos a alegria e o abraço da Associação Pernambucana Central, União Nordeste Brasileira. Nós pertencemos àquela parte do Brasil, mas eu sei que nós pertencemos também a esta igreja. Quando eu vim chegando aqui, pastor Rogério, e pisando ali, ao entrar aqui, o irmão ali disse na porta: irmã, é uma igreja simples. Eu falei: é a minha casa, é meu povo, é minha gente. E eu me sinto em casa, eu me sinto perto das coisas do Senhor e do povo do Senhor. E mais, irmãos, nós estávamos conversando hoje pela manhã, descendentes dos portugueses. Todos os brasileiros têm uma mãozinha segura em Portugal, sim ou não? Sim. Não é isso? Então, nossa pátria, ela foi e é um pedaço de Portugal ainda. Eu tinha uma curiosidade muito grande para vir aqui. Uma das minhas bisavós era portuguesa. E eu tinha muita vontade de vir conhecer um pedaço das minhas raízes. E também vir, obviamente, certamente, num pedaço da minha casa, de onde o meu Deus comanda. Mas o nosso texto desta manhã, esse primeiro, nos traz algo interessante não só sobre o sábado. Veja o que diz o verso 22. Por favor, prenda sua atenção nesse detalhe do verso 22. Quem não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas por favor não deixe de ler. O verso 22 diz assim: Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de minha face, diz quem? Ok, por que o Senhor Deus diz que ele precisará fazer novo céu e nova terra? Qual é a razão pela qual o Senhor Deus precisará renovar este planeta? Veja,
A linguagem de Deus é muito clara e definida. Ele vai fazer novo céu e nova terra. Amém, queridos? Portanto, o Senhor Deus precisará redimensionar algumas coisas. Aonde você vai morar quando Deus fizer novo céu e nova terra? Para que o Senhor Deus nos ensine melhor, passaremos 1000 anos antes de morar no novo céu e nova terra, com o Senhor ali, acostumando 1000 anos para nos acostumarmos com as tremendas, imensas transformações que acontecerão em nós e ao redor. Veja, meu e seu futuro é grandioso. Amém, queridos? Amém. E eu queria que seu coração se enchesse profundamente nessa manhã da alegria que o Senhor Deus quer que tenhamos, da bênção poderosa de fazer parte não só do povo de Deus na terra, mas fazer parte do plano de Deus no céu. E nessa manhã o tema de nossa mensagem é: para esta hora, você foi chamado. Para esta hora, o Senhor Deus, dentro do seu plano da redenção, chamou você. Crianças, olhem para mim. Para esta hora, vocês foram chamados. Deus pensou em vocês para esta hora. Feche seus olhos nesse momento. Nosso pastor já orou. Eu também já orei. Mas eu vou pedir algo grandioso para você. Olhe bem, antes de nós orarmos. Quando pessoas vêm à frente e falam, estas pessoas estão falando do que trouxeram no coração para Jesus. Quando pessoas vêm à frente e cantam, elas estão cantando do que trouxeram no coração para Jesus. Mas quando abrimos a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso não perca a chance de ouvir Deus falar com você. Mas para isso precisamos da unção do Espírito de Deus. E eu queria que você mesmo pedisse. Abaixe a sua cabeça e fale com Deus do universo, teu Pai. Peça, Senhor, me ajude a entender o que vamos ler. Que pela graça e poder de Deus se cumpra a oração do pastor. O que o pastor orou aqui foi muito sério. E eu guardei as palavras em meu coração. E então precisamos do resultado do que foi orado. Peça a você mesmo a Deus, para que Deus te ajude. Crianças, orem também. Peçam a Deus, Senhor, me ajude a entender o culto. Tá bem? Agora todos orando, por favor. Em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, obrigada por sua revelação na Santa Bíblia. E obrigada por deixar ela escrita para que possamos ler, entender. E a sua revelação grandiosa e máxima no Senhor Jesus, teu Filho, nosso Redentor. Em nome de quem nos aproximamos. E este mesmo Jesus que está agora no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde enviamos pela fé essa oração. Senhor, aqui estamos na tua casa. Ainda o mundo não foi refeito, Senhor. Ainda estamos neste velho mundo. E que o Senhor promete que fará toda a transformação aqui e lá. Queremos, Senhor, que neste momento, enquanto ainda não foi feita mudança e novo céu e nova terra, que o Senhor possa refazer o que tem dentro de nós. Que o Senhor possa restaurar nossa vida, nosso coração, nossa história, pelo exemplo maior, como vimos na lição da escola sabatina, do Senhor Jesus. Abençoa-nos ao estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos a compreendermos o que o Senhor disse através da linguagem de Paulo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abramos a nossa Bíblia no livro de Romanos. Por favor, queridas crianças, leiam também. Ajuntem-se, coloquem os olhos para ler o que os pais vão abrir em Romanos. Por favor, Romanos capítulo 13. Romanos, vamos ver o que Deus tem para nós. No livro de Romanos, capítulo 13. Crianças, leiam também. Vocês vão gostar muito. No final do culto, vocês vão ter a chance de terem entendido algo tremendo do Deus do universo. Romanos 13. Antes de ler, no entanto, o versículo, eu queria que você olhasse para mim um minuto. Eu sei de um lugar aonde o inimigo de Deus não gostaria que você estivesse.
Eu sei que houveram lutas, algumas que você não vai saber nessa terra, vai conhecer a respeito delas somente no céu. Lutas para que você não estivesse aqui. Você ouviu o que eu disse? Eu sei que o inimigo fez de tudo para você não vir. Tentou de todas as formas que seus filhos, os filhos de Deus, não viessem até aqui. Sabe por quê? Porque ele tem ciúme de você, inveja de você. Satanás, se ele vem à igreja, ele vem só para incomodar. Ele não vem para ouvir nada e nem pode ser mudado, porque ele não tem salvação. No entanto, ele olha para você, vê a sua situação, que não é a dele, e gostaria muito de estar no seu lugar. Ele tem inveja de você, dos seus filhos e de sua família. E se ele pudesse, ele arrancaria você daqui para que você tivesse a mesma sorte que a dele, não poder assistir cultos. Mas ele não pode. O Espírito Santo venceu. Amém? E você está aqui. No entanto, já que você veio, ele tenta uma segunda coisa. O que é? A primeira ele não conseguiu. A segunda é fazer com que alguma coisa aqui dentro tire a sua atenção. E ele sabe, eu preciso lhe dizer essa frase agora. O inimigo de Deus leu cada palavra do sermão. Sabe por que ele leu? Não por interesse. Ele não se importa com o que está escrito aqui. Ele viu, enxergou eu escrevendo isso aqui, leu, e ele leu não para que ele aprenda alguma coisa. Satanás sabe muito. Ele não leu para aprender. Sabe por que ele leu? Porque ele conhece também a sua vida e sabe qual parte do sermão vai fazer diferença na sua vida. E nessa parte, quando ele sabe que eu vou chegar naquele momento, ele vai cutucar alguém, vai fazer uma criança andar, alguma coisa mexer, só para você perder a parte que vai fazer diferença. Entendeu? Você entende o quanto nós precisamos de Deus? Então, em nome de Jesus, concentre-se. Crianças, ouçam isso com muita atenção. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou missionária voluntária dessa igreja há 39 anos. Eu tenho 50 anos de idade e há 39 anos trabalho como missionária voluntária desta igreja. Não há nada que eu acredite mais do que a mensagem desta igreja. Amém, senhores? Eu não tenho uma gota de dúvida da mensagem adventista. E creio 100% nela. E confio 100% nela. Por isso dediquei toda a minha história, minha vida e minha casa para a mensagem deste evangelho. Mas eu tomei essa decisão quando ainda era uma criança muito pequena, do tamanho destes meninos. Menor um pouco. Pastor, meu pezinho não chegava nem no chão. Me sentava no banco da igreja e meus pezinhos não alcançavam o chão quando então decidi servir a Deus. Meus pais já eram adventistas, sempre foram. No entanto, na igreja um dia, eu olhando para frente, prestando atenção no sermão, me arrisquei pedir a Deus para ser missionária. E o Senhor Deus me concedeu esse tremendo privilégio. E ainda me dará a graça, se possível, a bênção tremenda do martírio. Se o Senhor Deus quiser, eu estou pronta. Quero que os senhores saibam que eu creio 100% no que eu vou falar. 100% na mensagem. E estou pregando pela graça de Deus com a alegria e a satisfação de ter conhecido o Senhor Jesus. Portanto, crianças, prestem atenção. Não permitam que o inimigo perdido roube de vocês o que vocês têm em abundância. Você pode estudar. O Deus eterno se importa com você. Você pode ouvir. O céu se inclina para ajudar você e a mim. Encha o seu coração nessa manhã. Romanos 13, verso 11 em diante. Vamos ler juntos. Eu vou ler, meus irmãos me acompanham. Diz assim: e fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do quê? O que diz aí? Do que, irmãos? Do sono. Continue. Vou ler novamente do início. E fazei isto, é imperativo. E fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Continue lendo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz.
Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias, dissoluções, contendas ou invejas. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Leia de novo o verso 11. E fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não feche a sua Bíblia e olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. O Senhor Deus é enfático, tendo uma mensagem especial para um povo especial. Deixa eu lhe comentar um detalhe. O Senhor Deus diz assim: e faça isso, você que conhece o tempo. É hora de despertar do quê? Eis minha pergunta, e a pergunta de Deus. Você acha que essa mensagem é para quem? É para alguma pessoa lá de fora? Você acha que as pessoas lá de fora conhecem o tempo em que estão vivendo? Quem é o povo que conhece o tempo? Eu cresci nessa igreja. Cresci ouvindo que somos o povo que conhece o tempo. E esta mensagem é para quem conhece o tempo. O Senhor Deus diz: ei, você aí que conhece o tempo, é hora de quê? Despertar do sono. Então eu tenho algo a lhe perguntar. Do que Deus está falando? O Senhor Deus está falando para nós? Certamente. Mas minha pergunta vai um pouco além. Queridos irmãos que estão me ouvindo, você conhece o tempo em que você foi chamado a viver? Você conhece o tempo em que você está vivendo? Entende por que nasceu agora? O Senhor Deus disse: ei, você aí que conhece o tempo. Você conhece o tempo? Como é chamado o tempo em que estamos vivendo? Tempo do quê? Fim do quê? Fim do tempo. Mas o que mais vai terminar? Pense. O pecado. Algumas pessoas pensam que o mundo vai terminar. O mundo não vai terminar nunca. O Senhor Deus disse que Ele vai fazer um novo mundo. Vai renovar esse planeta. Também vai renovar o céu. Isso é outro estudo. Por que Ele vai precisar renovar o céu? Mas tudo bem, a terra eu entendo. A terra está infectada pelo pecado. Mas o Senhor Deus terminará com o pecado onde ele existir. Sim ou não? Sim. Então será o fim do... Amém, queridos? Agora olhem bem. Por que o Senhor Deus vai precisar terminar o pecado neste mundo? Imagino como o coração de Deus deve estar cansado. Deve ser difícil ver pecado tanto tempo. Nós não sabemos 1/1000 do que Deus sabe. Nós não temos ideia de quão triste é este mundo. Quantas crianças em miséria, quantos hospitais lotados, quantos gemidos sobem ao céu todos os dias. A quantidade tremenda de pessoas morrendo injustamente. Infelizmente não existe morte justa. Saiba disso. Não existe. Todas as mortes neste planeta não estavam no plano de Deus. Desde a primeira até a última que acontecer, nunca foi plano do Senhor que nenhuma pessoa morresse, que nenhum ser morresse, ou que uma única folha caísse das árvores. Em nome do Senhor Jesus, saiba, isso fere o coração de Deus. Se uma folhinha caindo fere o coração do Senhor, ou uma grama, pequeno mato, quando se torna amarela, judia do coração do Pai, imagine quando você solta uma lágrima. Inclusive na palavra do Senhor, o Senhor Deus diz: todas as lágrimas estão contadas. Queridos irmãos que estão me ouvindo, o Senhor Deus tem uma mensagem para quem conhece o tempo. Estamos vivendo no tempo do fim. E eu lhe pergunto, o Senhor Deus diz: ei, você que conhece o tempo, é hora de despertar do... E eu lhe pergunto, quem se atreveria a estar dormindo num tempo terrível deste? Num tempo em que uma pessoa é capaz de decepar o bracinho de uma criança, de um bebezinho, e quando o repórter vai perguntar para quem decepou o bracinho: por que você fez isso? Ele tem a coragem de dizer: porque eu fiquei bravo com a mãe da criança. Num tempo em que uma pessoa tem um intercurso com outra, nasce um filhinho desse intercurso,
E após essa situação, manda matar a mãe da criança, dá um tanto para os cães e o resto cobre com cimento. Num tempo em que uma madrasta tem a coragem de pegar uma criancinha, levar a criança e então dar uma injeção letal de medicação, sei lá do que, e enterrar a criança quase viva. Você sabia que você está vivendo nessa época terrível? Numa época em que os alimentos estão contaminados. Pode imaginar um ser humano ter coragem de contaminar alimentos, sabendo que outro vai precisar comê-los? E aliás, eu fico impressionada com uma coisa. Somos os únicos que somos capazes de jogar detritos humanos, fezes, na água em que vamos beber. Senhores, como é capaz de uma coisa dessa? Pois você e eu nascemos nessa época miserável. E eu te pergunto em nome de Jesus, o que Deus tinha em mente ao fazer você nascer agora? Por favor, pense comigo e me responda. Por que Deus não te fez nascer há um tempo atrás? Por que agora? Por que o Senhor Deus pensou em você agora e não antes? Dentro do plano de Deus, qual é a época pior? Há 100 anos atrás ou agora? Agora? Então você nasceu na pior época? Sim ou não? Por quê? Sim, mas por que Deus pensou isso? Porque Ele não colocou outra pessoa agora e colocou você. Vou te mostrar uma coisa tremenda. Se você tivesse nascido há 6.000 anos atrás, seria contemporâneo de Adão? Não teria o tamanho que tem, nem eu. Eu não passo de 1,60 m. E os púlpitos foram feitos para homens, por isso que eu tenho que usar salto, pastor. Não funciona para mim, os púlpitos são muito grandes. Mas deixa eu lhe comentar uma coisa. Se eu tivesse nascido há 6.000 anos atrás, eu teria 4,5 metros de altura, certamente. Uau! Adão tinha 1 tonelada de peso. Era grande. Uma cabeça tremenda, poderosa. E não só tremenda a cabeça de Adão. Vou te contar mais uma coisa. Ele, quando se lembrava de algo, ele se lembrava para sempre. Era uma cabeça excelente. A minha hoje, eu fecho a gaveta da minha casa. 5 minutos depois, eu não lembro se eu fechei ou não. Mas a cabeça de Adão era ótima. Com 500 anos, ele lembrava dos pássaros que tinha visto. E eu te pergunto, por que você não nasceu na época de Adão? Foi Deus que programou a sua vinda agora, sim ou não? Sim. Por quê? Se você tivesse nascido na época de Adão, certamente estaria seguindo 2 grupos. Olha, hoje temos 40.000 religiões diferentes. Mas na época de Adão só tinha 2. O povo do assim diz o Senhor e o povo do assim eu penso. O povo que seguia o que Deus dizia e o povo que seguia, mas não é bem assim. Era conforme sua cabeça. Eu te pergunto, se você vivesse lá, na época de Adão, com a cabeça que tem agora, estaria seguindo que grupo? Não responda. É só entre você e Deus. Quem é você na história de Deus? Que grupo você está seguindo? Que cabeça você tem? Qual é a tua religião de verdade? Mas você não nasceu na época de Adão. Vou te levar para o ano 1656 da história da Terra. Eu vi minha irmã que fez a lição da escola sabatina comentar sobre ciência. Que tremendo isso. E eu fiquei impressionada com alguns detalhes, né? Que é muito importante você pensar. Já nessa época, o corpo humano funcionava da mesma forma que agora. Eu não sei se você sabe, mas nós temos vários genes. E no 17º gene, eu falei que número? 17º. Crianças, ouçam isso. No 17º gene, existe uma certa proteína, um certo elemento, um certo nutriente, um certo detalhe que acontece ali e que é produzido ali pela união de alguns espaços. Sabe como é o nome? Uma substância chamada P53. Esse P53 funciona só quando o sol se põe. Na hora que o sol se põe, abra seu ouvido agora. P53 começa a caminhar dentro de você e faz a limpeza do seu corpo todinho e reorganiza tudo que ficou quebrado durante o dia. É bom ou não? Sim ou não? Se você estiver dormindo, o P53 trabalha.
é aquele que, enquanto você descansa, ele trabalha. No entanto, a ciência descobriu um negócio tremendo. Descobriu que em todo o tempo que a humanidade existe, P53 trabalha um dia por semana, 24 horas. Ele trabalha mesmo com o sol, olha que incrível, mesmo com o sol durante o sábado. Ele refaz o corpo como se você estivesse descansando o dia inteiro. Amém, queridos? O único dia em que P53 trabalha todo o tempo é durante as horas do sábado. Quando chega no pôr do sol de sexta-feira, P53 começa a trabalhar. Amanhece, P53 continua trabalhando. Por quê? O corpo deveria estar trabalhando no 7º dia. Amém, queridos? Isso já acontecia com o povo na época de Adão. Já acontecia com o povo na época de Noé. Agora preste atenção. Se você tivesse nascido no ano 1656, você viveria toda a sua vida ouvindo isso, ó. De manhã até de tarde. Era a época de Noé. E então você ouviria um velho de 500 anos vindo dizendo o seguinte: vai cair uma coisa do céu chamada chuva. Ninguém nunca tinha ouvido falar de chuva. E nunca tinha chovido. E ele ainda disse o seguinte: não é só que vai chover, vai encher o mundo inteiro de água. E vocês precisam entrar naquela coisa ali que eu estou construindo, que ninguém nunca tinha visto um barco. E ele estava construindo um negócio que ele deu o nome de arca. Arca. Era um barco, era um navio. Ele deu o nome de arca. Eu te pergunto, se você tivesse nascido no ano 1656, você teria entrado na arca? Teria aceitado a pregação de Noé? Teria acreditado no que ele falou? Hoje em dia a gente não acredita muito em quem tem minha idade. Você sabia? As pessoas quando chegam na minha idade não são mais acreditadas. Eu quero que vocês saibam que lá no Brasil, passou dos 40 anos de idade, se chegar alguém de 20 um de 40, adivinha quem que eles pegam para trabalhar? De 20? E eu te pego aqui também? Pois então eu preciso dizer algo a você. Você acredita nas pessoas que já têm cabelos brancos? Porque Deus acredita nelas. Eu preciso te dizer um negócio interessante. Quando Noé veio pregando que o mundo ia acabar, que naquela época os seres humanos iriam morrer todos e que eles deveriam entrar na arca, foi acreditado por quantas pessoas? Eu te pergunto, você teria acreditado pela mente que tem agora? Pela cabeça que tem, você teria entrado na arca? Cuide bem com a sua resposta, porque sua resposta salvaria a sua vida. Se você disser não, você estaria perdido para sempre. Eu te pergunto mais uma vez, quem é você na história de Deus? Que grupo você está aumentando? Mas você não nasceu no ano 1656? Vou te levar para 400 anos depois. 400 anos depois de Noé. Você como adventista, bom cristão que está aqui. Ontem à noite, aqui deve ter alguém mórmon, pastor. Porque ontem à noite alguém me escreveu dizendo que viria aqui assistir o sermão. Alguém da igreja mórmon. Pois eu preciso dizer a você que é mórmon também, que é adventista, que é cristão, é de alguma religião. Ouça o que eu vou lhe dizer. Se você vivesse 400 anos depois do dilúvio, estaria seguindo outro velho de 80 anos. Sabia? De 80. Ele andava com um cajado na mão. E o incrível é que este, de 80 anos, colocava o cajado no mar e o mar se abria em dois. E você então teria que passar em seco. De quem que eu estou falando? De Moisés. Agora me diga, você então como bom cristão passava atrás de Moisés, ia lá para frente do outro lado e chegava lá e ia cantar com Miriam. Glória a Deus que Deus nos salvou porque os egípcios morreram. Que bom, a boa parte é boa, né? Mas então depois que passasse isso, o Senhor Deus ia fazer cair o que do céu? Maná. O que, queridos? Maná. O que era o maná? O que era? Eu vou comentar uma coisa com você. Eu estou hospedada com o irmão Daniel e família. Irmão de vocês e irmão meu também. Eles cozinham muito bem. Aliás, a culinária portuguesa é um negócio tremendo. É muito gostoso. Nós moramos um tempo como missionários nos Estados Unidos e lá então tínhamos contato com vários portugueses que cozinhavam muito bem. E é muito bom comer. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já comeu o pão dos anjos? Pode imaginar o que é isso?
O pão que os anjos comem, teu povo, meu povo, nossos antepassados já comeram o pão dos anjos. É incrível, não é? Porque eu preciso te dizer uma coisa. As histórias que estão aqui não são só histórias. É a história do meu povo. É a história da minha gente, é a minha família que eu estou contando para vocês. A história da minha gente. Sim ou não? Sim. É sua também? Sim ou não? Sim. Então nós somos mais família ainda. Não é grandioso isso? Então deixa eu comentar uma coisa com você. Se você estivesse vendo cair no chão aquele montão de pão dos anjos, houve um grupo no meio do povo que dizia assim: eu não quero esse pão vil. Não quero comer essa coisa terrível que está aí. Eu prefiro as carnes do Egito. Por favor, em nome de Jesus, me diga, se você estivesse lá, ia ficar contente com o pãozinho que caiu do céu, a comida naturalzinha, ou pediria a carne do Egito? Por favor, pense bem quem é você. Por favor, em nome de Jesus, entenda quem é você no meio do povo de Deus. Que grupo você está seguindo? O que é que você é? O que você sente? Veja, o que nossas ações mostram quem somos. Mas você não nasceu na época de Moisés. Vou te levar para 1000 anos. 1000 anos depois de Moisés. Se você, como bom cristão, agora seria escravo de Nabucodonosor. E como escravo de Nabucodonosor, você faria parte de um grupo de pessoas que foram levados para o palácio. Imagine agora você foi levado para o palácio. Eu não sei se você sabe, o pastor estava perguntando onde moramos no Brasil. Nós moramos no Nordeste brasileiro. Meu esposo e eu não somos de lá, mas moramos lá por opção. Lá temos uma escola que prepara missionários para a igreja. Uma escola de evangelismo. Temos no Nordeste porque é o lugar que mais precisa. Mas meu esposo é gaúcho, é lá do sul do país. No entanto, eu preciso comentar uma coisa com você. Abra bem seu ouvido agora. No Nordeste, as pessoas são muito sofridas. Eu estou vendo que você aqui comeu boa comida durante muito tempo na sua vida. Seu rosto mostra que você foi bem alimentado. As pessoas do Nordeste não. Elas raramente têm comida. Por isso eu moro lá, pastor. Porque elas não têm quase nada e precisa de que alguém os ajude. Agora preste atenção. Entre eles e os irmãos que estão aqui bem alimentados, quem que vocês acham que Nabucodonosor mandaria levar para o seu palácio? Os alimentados ou os não alimentados? Claro, ele ia olhar para você e dizer, vem comigo. Ele pegou os mais bonitos. Ele levou os mais bonitos consigo e colocou lá no palácio. E então você seria companheiro de quem? Fala aí os nomes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ok, esses são nomes pagãos. Vamos falar o nome deles de adventista? Vamos lá. Daniel, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. É isso mesmo? Sim ou não? Esses são os nomes deles. Agora, presta atenção. Estes homens seriam nossos companheiros. Combinado? Agora imagine a cena. Fomos levados na frente de Nabucodonosor. E o grande homem que cuidava da cozinha e cuidava dos eunucos mandou colocar uma mesa tremenda na frente. Imagine você lá junto com eles. Me diga, você acha que seu nome seria levantado como aqueles que não se contaminaram com a mesa do rei? Pense nisso. Quem é você no meio do povo de Deus? Quem é você em nome de Jesus? Quem somos nós de verdade? O Senhor Deus não nos fez nascer na época de Daniel. Não nos fez nascer na época de Noé. Não nos fez nascer na época de Moisés. Não nos fez nascer na época de Adão. Não nos fez nascer na época de Davi. Não nos fez nascer nem na época de Jesus, 600 anos depois de Daniel. Jesus Cristo não pensou que deveríamos nascer nesse tempo. Nem nos permitiu viver durante a Idade Média, senhores. 2000 anos já se passaram que Jesus Cristo esteve nessa terra e morreu na cruz do Calvário. Daqui uns dias faz 2000 anos. Agora se assuste. Abre bem seu ouvido. Durante todo esse tempo, Deus não fez com que a gente nascesse. Permitiu que nós nascêssemos no último tempo da ira. Por quê? Deus não pensou em você. Quando ele estava lá, olhe bem o que eu vou te falar. No início, quando ele estava com Adão,
Ele que sabe o fim desde o princípio, não pensou que você deveria nascer lá no princípio. Ele já sabia, falou, Maísa fica no final. Pastor Rogério fica no final. Sara fica no final. Zarinha fica no final. Por que ele disse isso? O que ele tinha em mente? Por que ele pensou que nós deveríamos chegar no final da história? E eu vou te dizer mais uma coisa. O Senhor Deus não está tentando vencer a luta entre o bem e o mal. Eu vou repetir de novo o que eu estou dizendo. O Senhor Deus dos exércitos, o grande Deus das nações, na luta entre ele e Satanás, ele não está tentando vencer. Ele já venceu. Agora me diga, quem que você acha que seria mais útil nesse tempo de agora? No último tempo, você ou Daniel? Me diga. Imagine alguém como José hoje entre nós. José, o filho de Jacó. Aquele que olhou quando viu uma mulher, e era uma mulher bonita. Perversa, mas era bonita. E ele então chega na frente dela, tem a coragem de dizer, olha aqui minha senhora, não é porque eu não quero não, mas meu Deus não quer, e eu não vou tocar em você. E saiu correndo. Meu irmão, ó, minha família, ele era da minha família. Amém, queridos? Amém. Então eu te pergunto em nome de Jesus. Nos dias de hoje atuais, cheio de misérias, quem que você acha que parece que é mais útil? José ou nós? E por que é que o Senhor fez José dormir o sono da morte e trouxe a gente? O que ele pensou? O que Deus tem em mente? Em nome de Jesus, porque a minha pergunta nessa manhã é para que você pense o que Deus tem em mente ao criar você agora. Ao pensar em você agora, ao permitir você nascer agora. Você não é obra do acaso? Deus pensou no seu nascimento e tinha um plano tremendo e tem ainda para a tua história e para a sua vida. Em nome de Jesus, irmão que está sentado, sua vida tem um propósito celestial. E eu não preciso te dizer se estamos na pior época. Qual que é a pior época? A de Adão ou agora? Responda. Agora. Qual que é a pior época? De Noé ou agora? Agora. Qual que é a pior época? De Moisés ou agora? Qual que é a pior época? De Davi ou agora? A época de Jesus ou agora? A época da Idade Média ou agora? Queridos, eu sei que você está assim, meio nervoso, né? Como que pode, irmã Maísa, você dizer que agora é pior que a Idade Média, com tantas perseguições, com tanta miséria? Senhores, não existe situação pior do que a atual. Nunca houve. Estamos quase próximos à extinção da raça humana. Os seres humanos perderam a vergonha, perderam o caráter, perderam todos os sentidos. Os seres humanos perderam a vontade de viver. Perderam o medo da morte. Na verdade, olhem bem o que eu vou falar agora. Abram bem seus ouvidos. Ouçam agora, abram os ouvidos. Acreditem, irmãos queridos. Deus estava certo. Ele mesmo disse que ia acontecer assim. Ouviu? Deus está certo. A palavra de Deus se confirmou em cada palavra. Realmente o que Deus disse que aconteceria com o ser humano. Ele disse que o amor de quase todos... Aconteceu isso ou não? Sim ou não? Você está vivendo em meio a cumprimento de profecias. Aliás, eu nem imaginei que essa serva viveria na época de cumprimento de profecias. Glória a Deus, senhores. E eu estou vendo acontecer Apocalipse 13. Glória ao nome do Senhor. Agora te assuste. Por que ele não trouxe para essa época alguém como Abraão? Trouxe a mim. Imagine Abraão vivendo entre nós, irmã querida. E ele entrando por essas portas, alguém que era o pai da fé. Me diga, em nome de Jesus Cristo, por que você e não Abraão? Eu te digo mais, para a coisa ficar mais entendida, para que você me compreenda melhor. O que o Senhor Deus tem em mente trazendo você para a época mais dura da história da Terra? Quem que você acha que é mais forte? Olha a minha pergunta. Olhe para cá. Abraão ou você? Puxa, é verdadeiramente, é uma vergonha, não é? Sim ou não?
Quem que você acha que era mais forte, Adão ou nós? Quem que você acha que era mais forte, José ou você? Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de vontade. Eu estou falando de cabeça. Eu estou falando de determinação. Me diga, quem que era mais forte? Puxa, eu dividia o povo, né? Uns dizem eu, outros dizem eles. Me diga, em nome do Senhor Jesus, pense. Irmãos queridos, não tem nem como comparar. A nossa raça, que era desse tamanho, ficou assim. A cabeça e a condição de pensamento que era assim, ficou assim. Nós estamos evoluindo. E é mentira, novamente, o que eu aprendi na universidade e que eu aprendi a vida toda. O que eu aprendi? Que nós estamos evoluindo. É mentira, o Senhor Deus estava certo novamente. O mundo está evoluindo. Senhores queridos, em nome de Jesus, meus irmãos que estão me ouvindo, nós somos a raça mais miserável da história da Terra. No entanto, o Senhor Deus nos trouxe o povo mais miserável para viver na época mais difícil. Por quê? Abra bem seu ouvido, que agora eu vou falar isso com todo o meu coração. Abra agora seu ouvido em nome de Jesus. Sabe por que Deus trouxe você? Por que o Senhor Deus trouxe soldados fracos para a hora mais difícil? Porque o Senhor Deus vai provar para o universo que Ele vence, mesmo com soldados mais fracos, irmãos. Porque a força está nele, não nós. Amém, queridos? Sabe por que Deus te chamou? Não é porque Ele precisa da sua luta. Não precisa da sua força. Deus chamou você para fazer você participar da vitória dele. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Deus tem um plano tremendo com a sua história. Vai ter um grupinho de soldados, dos quais o Senhor Deus diz que eles vão iluminar as trevas dessa terra. Amém, queridos? E eu vou dizer mais uma coisa para você em nome de Jesus. Abra bem o seu ouvido. O Senhor Deus disse que agora, que é este tempo, é hora de deixar o quê? Volte seus olhos de novo. Leia de novo. Romanos 13, de novo, por favor, verso 11 em diante. Abra seu ouvido, abra seu coração para ler. Romanos 13, verso 11 diz assim: e fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém, queridos? Continue, continue. Olha o que ele diz. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras do quê? O que diz aí? Do quê, queridos? Das trevas. E vistamo-nos com as armas da luz. Não fecha a Bíblia, olhe para mim. O que são obras das trevas? Posso dizer uma coisa aos irmãos? Abra bem seu ouvido. Abra bem seu ouvido em nome de Jesus. Sempre houve uma tremenda divisão, um abismo intransponível entre a verdade e o erro. Coloque uma coisa na sua cabeça em nome de Jesus. Cristianismo e mundo nunca andarão juntos. Jamais. Queridos irmãos, há um abismo tremendo entre a verdade e o erro. Não existe meia verdade. Certo? Sim ou não? E a verdade é absoluta. Sim ou não? Sim. E o pior, abra seus ouvidos. Nós estamos vivendo a cada década. O diabo tem roubado um pouco da nossa verdade. Se você pegar qualquer livro nosso, qualquer compêndio nosso, continua o mesmo desde o início, louvado seja Deus. Mas nós, como membros, continuamos vivendo diferente. Por quê? Cada década introduzimos na igreja, nós membros, coisas que Deus nunca teve como aceitar. De onde vem isso? A nossa associação, queridos irmãos, com coisas que Deus nunca vai poder aprovar, jamais. E eu estou falando de nós membros, e eu posso falar com você como membro, porque eu sou membro também. Me sento na cadeira para ouvir sermões igual você. Querido irmão e querida irmã, estamos no último tempo da ira, em que o mundo vai estar completamente negro pelo pecado. O Senhor Deus terá, sim, um povo que trará luz a esse mundo. E meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus, quem é você no meio da história de Deus? Como você tem vivido? O Senhor Deus diz, rejeite as obras das trevas e te vista com as armas da luz. Em nome de Jesus Cristo, entenda.
O Senhor Deus levantou uma igreja salva. E é esta. Amém? E por que eu digo que ele levantou uma igreja salva? Abra bem seu ouvido para o que eu vou lhe dizer. A quem dera se eu tivesse palavras corretas para te explicar. Não tenho. Só o Espírito de Deus para explicar o que eu vou dizer. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele salvou a humanidade. Amém? Salvou quantas pessoas? Só dessa igreja ou de todos os lugares do mundo? Irmãos queridos, eu preciso que vocês respondam. Que sua boca declare isso diante de Deus. Novamente eu vou perguntar. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele salvou a humanidade. Você concorda com isso, sim ou não? Sim. Todos antes dele? Sim. Todos depois dele? Sim. Todos que já nasceram aqui? Sim ou não? Sim. Então por que algumas pessoas, quando Jesus voltar, não irão com ele? Não quiseram aceitar o quê? Não quiseram aceitar o evangelho. O que é o evangelho? É uma mensagem que faz você viver como salvo. Abra seu ouvido em nome de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele salvou você. Amém, você já está salvo. No entanto, quando Jesus foi ao céu, ele continuou um trabalho, porque ele foi e ainda não voltou. Por que ele não voltou? Porque ele tem um trabalho do lugar santíssimo onde ele está, do lado do Pai. Ele tem uma obra. Sabe qual é? Abra seu ouvido. Ele está salvando. Ué, mas já não salvou? Sim, salvou você da condenação do pecado. Você não precisa morrer a segunda morte. Amém, queridos? Se morrermos, não morreremos, estaremos dormindo. Amém, pastor me disse aqui, dormindo. E é isso mesmo, irmãos queridos. Quando um filho de Deus salvo descansa o sono da morte, ele está só dormindo. Amém, queridos? Saiba disso, louve o nome do Senhor por isso. Eu tenho um filho que descansa o sono da morte. Amém, queridos? Do qual o Senhor Deus o despertará. Meu pai também dorme o sono da morte, do qual o Senhor Deus o despertará. Amém, senhores? Agora, existem pessoas que morreram. Porque elas morreram sem ter a segunda parte. Qual é? A primeira, o Senhor na cruz do Calvário salvou da condenação do pecado. Mas falta a segunda, qual é? Hoje Jesus está no lugar santíssimo, enviando poder para seus filhos, para que eles, pela graça e poder de Deus, não sejam vencidos pela desgraça desse mundo. Sabia que Deus manda poder para você? Quando você ajoelha diante de Deus, você diz: Senhor, em nome de Jesus me ajude. Ele diz que se apodere da minha graça. Segura na minha mão que eu te levo. E então você precisa de comunhão com Deus. Por isso essa igreja, desde pequena, pede a mesma coisa que eu tenho ouvido durante os meus 51 anos. Sabe o que essa igreja pede? Faça culto. Mantenha o Senhor no coração. Não se associe com o mundo. Se envolva com as coisas do céu. Se envolva com a eternidade. Você está aqui por um plano um só. Abra seu ouvido agora. De onde você é? Ai, quem falou isso? Irmã, Deus te abençoe. Nessas viagens que Deus me leva para lá e para cá, e eu chego nas alfândegas, nas barreiras alfandegárias, e quando eu entrego meu passaporte, então eles me dizem: brasileira? Me dá uma vontade incrível de dizer: não, eu sou do céu. Mas eles iam achar que eu sou doida. Então é melhor não falar. Senhores, mas eu sou de onde mesmo? Do céu. De onde você é? Diga. Do céu. De onde você é? Você não é daqui. Irmão, você não é daqui. Glória ao nome de Deus, irmão. Você não pertence a esse planeta, filho. Saiba disso. Eu vim para lhe dizer isso. Você não é daqui, você é do céu. Amém, queridos? Quem nasceu no reino de Deus faz parte da pátria celestial. Amém, queridos? Louve ao Senhor, levante a sua cabeça. E por que está aqui, então não está lá? Ó, aí é que vem a segunda parte. Por que você está aqui, não está lá? Porque você tem uma missão. Seu nascimento tem uma missão. Tem um propósito. Você não nasceu para preencher um número de habitantes. Você nasceu exclusivamente para cumprir um plano celeste. Qual é o plano? O plano da redenção. Restaurar, resgatar o ser humano. E você faz parte tremenda disso. Como? Se o Senhor Deus já salvou, você vai mostrar. Abra seu ouvido agora. Você vai mostrar para o universo como vive um salvo. Amém. Ouviu isso? Sim ou não?
você vai mostrar para o universo como come um salvo. Você vai mostrar para o universo como se veste um salvo. Você vai mostrar para o universo como é que busca um emprego um salvo. Como dirige uma empresa um salvo. Como é que um salvo pensa. Como é que um salvo age. Em nome de Jesus, saiba, sua vida só tem um propósito: deixar Deus viver aqui enquanto Jesus está no céu. Amém, queridos? Amém. Você entendeu? Você não está aqui por sua causa. Há quem me dera ter chance e condição de te explicar a seriedade do que eu estou falando. Ouça o que eu vou lhe dizer. Há um texto de Paulo, que Paulo diz assim, que nós subimos com ele e morremos na cruz. Ih, que é isso, Maísa, que você está falando? Irmãos queridos, quando Jesus subiu a cruz do Calvário, eu estava no seu lombo, irmão. Você estava no lombo do Senhor. Você subiu com ele. Portanto, não me diga que você deve viver. Quem deve viver é Jesus. Amém. Nós merecíamos era a morte, senhores. E ele tomou o nosso lugar e deu a vida dele. Portanto, é a vida dele que temos que viver. Então, em nome de Jesus, um salvo por Jesus tem que escolher uma universidade, uma faculdade que vá glorificar o nome dele. Não vive mais. Ou então você não pode cantar aquilo. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Como que cantamos hinos assim, irmãos? E cantamos, Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo... Quando o quê? O mundo? Se apagar. E o mundo já não se apagou? Responda em nome de Jesus. Quando iremos brilhar pelo Senhor? Sabe qual é a intenção de Deus ao trazer você agora? Que você caminhe aí fora e o pessoal te confunda com Jesus Cristo. Que as pessoas ao falarem com você digam, esta pessoa tem Deus dentro de si. Que quando as pessoas te ouçam falar sobre a verdade, digam, por favor, agarrem na tua saia e diga, por favor, me leva com você que eu estou vendo que você tem Deus. Deus não espera menos para você, rapaz, do que esperava de José. Deus não espera de você, criança, menos do que esperou de Samuel com 8 anos de idade. Deus não espera de você, irmão que está aqui, menos do que ele esperou de Noé. Posso dizer uma coisa para você? Noé, ele investiu tudo no que ele acreditava. E foi o único que não perdeu um centavo. Foi ou não foi? Sim ou não, senhores? Não perdeu um centavo. Investiu tudo no que acreditava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está investindo seu dinheiro, seu tempo no que você acredita? Quanto você acredita mesmo na mensagem dessa igreja? Quanto você crê mesmo que Jesus vai voltar? Crê de verdade que estamos no tempo do fim? Eu creio. E posso dizer uma coisa aos irmãos? Abra seu ouvido. Eu tenho certeza absoluta que Jesus volta na minha geração. E não tente arrancar isso de mim, que você não vai conseguir. É por isso que eu vivo. Eu acordo toda manhã e durmo todos os dias pensando nisso. Glória ao nome do Senhor. Minha redenção se aproxima. Saiba disso em nome de Jesus. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã que está aqui. No que se baseia a sua vida? O Senhor disse que te traria para agora. Posso dizer uma coisa a você? Eu tenho 2 coisas a lhe contar. Primeira, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e salvou você. Segunda, agora Ele está mandando para você força do céu para você não ficar claudicando, caindo aqui e acolá. Terceira, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele te salvará. Já salvou, está salvando e ainda vai salvar. Vai, sabe do quê? Daqui a pouco, daqui uns minutinhos, nós vamos sair por aquela porta. E você vai entrar em contato de novo com o pecado. Mas daqui uns dias, quando Jesus voltar, Ele vai tirar você, vai salvar você da presença do pecado. Para sempre. Amém? Amém. Veja, o Senhor Deus tem solução para trás, solução para agora e solução para o futuro. E tudo pensando em você e em mim. Sabe, algumas vezes na vida, eu cheguei a pensar o seguinte. Olha agora. Que quando eu chegasse no céu, eu iria procurar algumas pessoas queridas que ressuscitarão lá quando Jesus Cristo voltar.
E eu sei que durante o tempo que eu estiver viajando, pastor, não vai dar tempo de falar com todas elas. Então eu vou chegar lá no céu e tentar procurar alguém. Existe alguém que você gostaria de encontrar no céu? Desses heróis do passado? Sim ou não? Quem, por exemplo? Me diga aí um nome. Paulo, alguém disse. Ótimo. Quem mais? Quem gostaria de ver outra pessoa? João Batista, excelente. Conversar com ele. Quem mais? Enoque. Oh, eu queria muito falar com Enoque. Quem mais? Abraão, filho. Isso mesmo, querido. Eu também queria falar com Abraão. E vocês? Quem? Jesus. Claro, todos nós queremos ver Jesus. Quem mais? José. Puxa, José é meu preferido. Posso dizer uma coisa a vocês? Quando entrarmos no céu, não vai dar tempo de procurá-los. Eu vou repetir outra vez, irmãos queridos. Quando entrarmos no céu, não vai dar tempo de procurá-los. Eles vão nos procurar. Eles virão atrás de nós e vão dizer o seguinte: por favor, me mostre onde estão os últimos. Eu queria ver os últimos, eu quero enxergar e conversar com os últimos. Sabe por quê? Todos eles gostariam de estar no seu lugar. Eles morreram sonhando com a chance de perceber, de conhecer, de ver, de estarem vivos no último tempo. Sabe por quê? Você pensa que vai ser os dias mais difíceis, irmã? Serão. Eu não vou enganar você. Você vai ser torcido, machucado e judiado, mas você verá a glória de Deus como nunca antes. Amém, senhores? O Senhor Deus disse: eu nunca vou te deixar em momento nenhum. E o Senhor Deus se revelará no seu povo, que brilhará na escuridão desse mundo. Amém, queridos? Saibam que eu estou pregando sobre uma fé que já venceu. Amém? Dentro de uma igreja que não tem como perder. Quero dizer aos irmãos que esta igreja nunca vai perder. Ouça a frase que Jesus disse. Jesus, olhando para Pedro, disse: tu és Pedro, mas sobre essa pedra, apontando para ele mesmo, disse: edificarei a minha igreja. Ainda bem que não acabou aí. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Portanto, eu estou vivendo numa época de instituições falidas. A educação faliu, senhores. A medicina faliu. E eu posso dizer isso porque eu trabalho dentro da área. Eu sei que a medicina faliu. Hoje 96% das doenças nos venceram, pastor. Nós só temos remedinho para dar. Não temos mais nada para fazer. Acabou. Infelizmente a medicina faliu. Quer saber o que mais também? Quando eu era criança, para passar na escola era 7. No tempo da minha mãe era 8. Hoje para passar na escola no Brasil é 5. E estudamos num simpósio lá que descobriu que o brasileiro é 2,75, senhores. Isso não é evolução, é involução, senhores. A educação faliu. Sabe o que faliu também? A política. Faliram os países, faliu a economia. Mas eu te garanto, essa igreja não vai falir. Amém, amém, queridos? Em nome de Jesus, você está em algo que não tem como perder. Porque nasceu no coração de Deus. Agora eu imploro para você, não perca aqui dentro. Não perca o que você já tem. Você já é salvo. Amém, queridos? Por que que alguns não vão chegar ao céu? Porque vão perder o que já tem. Igreja não salva ninguém. Você já é salvo. Então para que a igreja serve? Serve para fazer o povo permanecer salvo. Amém, queridos? Igreja é o espaço onde o Senhor Deus do universo ensina como é que vive um salvo. E você e eu, querido irmão que está sentado aqui, somos os reprodutores da vida de Jesus. Nós vamos reproduzir o que Jesus fez, a maneira como Jesus andou. Senão, não somos filho dele nada. Você ouviu isso? Entendeu o que eu disse em nome de Jesus Cristo? Você é reprodutor da bênção tremenda da vida do Senhor Jesus. Senão não vale a pena estar vivo. Quando chegarmos ao céu, eles nos rodearão e vão perguntar: me diga, me fale, como foi o último tempo? Eles queriam estar vivos agora. Eles sonharam com isso. Eles almejaram isso. Portanto, saiba, você tem um privilégio tremendo. Não só de estar vivo, mas de estar vivo no tempo mais incrível da história da Terra. Então, em nome de Jesus, leia o que está escrito no verso 13. 13. Romanos 13. Olha o que diz.
Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. Olha, o Senhor Deus mexe com essa área, hein? Depois, não em bebedeiras. Ué, por que ele fala em bebedeiras? Que mais? Nem em orgias. Irmãos, só costumes mundanos Deus coloca aqui. Por que orgias? Que mais? Dissoluções, brigas de um lado, briga de outro, contendas e invejas. Irmãos, vocês querem saber? Nenhum de nós deveríamos ter qualquer resquício desse mundo miserável. Não somos daqui. Não deveríamos brigar nenhuma vez entre nós. Não deveríamos ter inimigos. As pessoas deveriam olhar de fora e olhar para nós e pensar em excelência. Deixa eu chegar mais perto de você para dizer isso. Querido irmão, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Excelência. 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 A altura do Deus que te chamou. Amém, querido? Amém, irmã? Teus filhos foram chamados para a excelência. Queridas crianças, vocês fazem parte do grupo de pessoas que quando calarem a boca dos adultos, vocês terão que pregar. Por isso eu pergunto a você, o que Deus esperava que você estivesse estudando agora? Não é tempo mais de gastar tempo com qualquer joguinho desse mundo. É tempo de você gastar tempo com as coisas do céu. De envolver sua cabeça de certa maneira que você entenda todas as profecias de Daniel e Apocalipse. Sim ou não? Crianças, sim ou não? Sim. E o momento é agora. Querida mãe que está aqui, querida esposa, querida mulher que faz parte do reino de Deus. O que Deus espera de mulheres do tempo do fim? Que vivam à altura do chamado de Sara. O tremendo chamado de fazer parte da mãe das nações. De serem esposas segundo o coração de Deus. De serem mães em Israel. Queridas moças, o que Deus espera de vocês? O que Deus tinha em mente ao trazer você agora? Deus espera que você levante o estandarte dele e diga, ainda existe algum lugar onde não tremula a bandeira de Sião? Me diga, porque eu vou lá. Querido homem da igreja do Senhor, o que Deus espera de você? Pois eu vou te dizer uma coisa. Com um homem dessa terra, Deus desafiou o diabo. Lúcifer chegou no céu dizendo que era dono desse mundo. E o Senhor Deus disse, você não é dono desse mundo. Observastes o meu servo? Jó. O que ele disse dele? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos homens que estão aqui, eu clamo aos senhores, que fazem parte da igreja de Deus, que não vai perder. Eu clamo a vocês, homens. Levantem o estandarte do Senhor na sua vida. Sejam sacerdotes de Deus. Levantem a cabeça e tomem o seu lugar. O único lugar que Deus espera de um homem, que seja um desafio para Satanás. Quer que eu lhe diga uma coisa? Sabe qual é o sonho da minha vida? Que o diabo me veja numa esquina, fuja para outro. O Senhor Deus disse e prometeu isso, Zarinha. Sabe o que ele disse? Resistir ao diabo? Isso é promessa de Deus. Portanto, eu não sossego até o diabo fugir de mim. Ele tem que ir embora da minha vida. Ele não pode ficar me incomodando. Ele não pode achar nenhum espaço em nossa vida que ele se diga dono. Ouviu o que eu estou lhe dizendo? Sim ou não, querido irmão? Isso é possível. É promessa de Deus para você. Está ouvindo? Então, ainda que esteja caindo canivete nesse mundo, ainda que esteja chovendo misérias, aí dentro de você tem que ter paz. Ouviu, irmã querida? É promessa do teu Deus que te ama. Então, levante a sua cabeça. Viva a altura do chamado de um Deus santo que chamou você para a maravilhosa luz dele. Há mais para aprendermos? Sem dúvida. Há mais para estudarmos? Certamente. Mas nessa manhã, o que o Senhor Deus disse a você é: levante a sua cabeça, seja um troféu nas mãos de Deus, para ser levantado diante do universo e caminhar com Deus para onde quer que Ele vá. Essa é a promessa do Deus Santo. Quero lhe dizer que pela graça e poder de Jesus, eu caminharei com o Senhor nas mansões celestes. Eu caminharei nas ruas de ouro, porque Deus prometeu. Mas você quer saber? Palácios de marfim, ruas de ouro, cidades de cristal, são só a cerejinha em cima do bolo. Sabe qual é o mais importante, irmãos? Vencer. 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 E Jesus já venceu por mim. Isso eu não posso perder. Não perca o privilégio de ter nascido. Ocupe-se de viver, não de morrer. Ocupe-se de viver em nome de Jesus. Queridas crianças,
Queridos pais, ajudem seus filhos a ocuparem-se de viver. Queridos irmãos que vieram ouvir de longe, pessoas que vieram de outro lugar, saiam daqui nessa manhã com a certeza: o Senhor está chamando os últimos na história da terra. Este evangelho está a ponto de fazer o último salvo. Graças a Deus está acabando. Amém? Saiba que você está chegando no último momento da história da terra. E o Senhor tem mais para você do que eu consigo dizer. Portanto, nesse momento eu queria lhe fazer um apelo. Isso aqui é apelo mesmo. Não consigo trabalhar ou pregar a mensagem do Senhor sem apelar. Vou apelar ao seu coração e vou apelar ao coração das crianças. E eu queria que Deus colocasse ali no livro dele que eu fiz um apelo nessa manhã. Qual é o apelo? Saiba que lá no livro que estão escrevendo de você está meu nome nessa manhã. E eu não sei nem seu nome, mas meu Deus escreveu. No seu livro, na página sobre você está lá meu nome. Maísa pregou tais palavras. E ouça o que eu vou lhe dizer. Na minha página está seu nome também. Amém? Nunca mais ninguém vai apagar. Glória ao nome de Deus. Saiba disso. Portanto, eu quero gravar essa última frase. Ouça. Você tem ideia da quantidade de gente que já existiu nesse mundo? Tem como saber? Não. Você sabe quantas pessoas existem agora? Cerca de 7 bilhões. Não é isso? Então, vou te fazer uma outra pergunta. Quantas ainda vão existir? Não sei. Agora te assuste. A minha pergunta é pior ainda, mais difícil. Você sabe quantos seres Deus tem no universo? Não tem como saber. Só Ele sabe. Agora te assuste. Abra seu ouvido. De todos os seres que já existiram, de todos que ainda vão existir, de todos que existem no universo, nunca vai existir outro igual a você. Perder uma pessoa é perder a coisa mais importante que se pode ter. Lá no Brasil eu estou tentando fazer uma igreja. No nosso terreno, nosso pastor e nós estamos lutando para tentar fazer a igreja. A gente não consegue porque é muito difícil. Essas coisas são caras. Banco, microfone, piano, tudo é caro. Mas posso dizer uma coisa? Nada disso nós vamos levar. Eu só vou levar gente. Amém, querido? Olhe para o lado, dá uma olhadinha para o lado. Só um segundo. Essas pessoas, você está vendo? Gente, pessoas. Isso é o que importa. Aqui, olha, você, ser humano por quem Jesus deu a vida, tem um valor que eu não consigo de jeito nenhum mensurar. Você tem valor em nome de Jesus. Não perca o seu valor. E posso dizer uma coisa? Aqui nesse planeta pode parecer que nós somos a minoria. Quantos adventistas temos no mundo? Quantos? Poucos milhões na frente dos bilhões. Quantos milhões? 17 milhões. Agora te assuste. Pode parecer que é a minoria. Agora pare para pensar. Quantos lá no universo são adventistas? Quantos, irmãos? Quantos, queridos? Todos. Então agora eu te pergunto. No reino de Deus, nós somos a minoria ou a maioria? Amém, queridos. Somos a maioria. Levante a sua cabeça. Você é representante da maioria do céu aqui na terra. Ouviu, irmão? Saia daqui nessa manhã com essa certeza. Pise lá fora assim. Querida mãe que está com suas crianças. Pise lá fora com essa certeza. Teus filhos não pertencem a essa terra. Vocês não pertencem a este mundo. Você não vai morar aqui para sempre. Está acabando o dia. Está acabando o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto eu canto, meu apelo para você é: há alguma coisa na sua vida que você precisa entregar para o Senhor e dizer: meu Deus, eu queria que o Senhor tomasse a minha história? Tem alguma coisa nessa manhã que precisamos deixar? Alguma obra das trevas que o Espírito de Deus, enquanto caminhou aqui, falou conosco? Há alguma coisa que você sabe que precisaria melhorar? Se houver, se você sentiu que precisa, se você teve a coragem e a honestidade de dizer para Deus que precisa mudar, enquanto eu canto, queria que você ficasse em pé. Por quê? Porque no final eu vou pedir ao pastor que ore por nós. Pastor Rogério, aquele homem lá no fundo, meu esposo e eu somos membros de sua igreja essa semana. Nós não viemos somente porque o irmão Daniel chamou. Sabe por quê, pastor?
O Senhor Deus, nesse final de semana, durante essa semana, nos dá a chance de sermos membros de sua igreja. Portanto, eu quero que o Senhor ore por nós também. Quando o pastor orar aqui por todos que levantarem, vai estar orando por mim. Porque eu quero estar do jeito que o Senhor Deus disse na palavra, que vão estar aqueles que esperam o Senhor voltar em pé. Olhando para o céu, vão dizer: este aí é o Deus o qual aguardávamos. Na sua salvação exultemos e nos alegremos. Então, enquanto eu canto, use o tempo para você falar com teu Deus e tomar uma decisão. Mas só se levante se você quiser mudança. Ouviu? Pela graça e pelo poder de Jesus. Que Deus fortaleça você. Que nessa manhã esteja escrito lá no livro do céu a sua decisão. E que o Senhor encha você de força e de coragem. A coragem que Jesus teve de permitir-se morrer, de falecer, sabendo que o Pai ia tomar conta da história dele. Que Deus te ajude. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Deus abençoe você. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. E Deus fala com seus filhos. Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. E Deus aceita você, Deus te aceita. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Pensamentos, dons e bens, queridos, é tudo. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. A promessa de Deus é para sempre, irmãos. E para nós a frase para sempre faz sentido, porque a gente vai viver para sempre mesmo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. E Deus fala com seus filhos, queridos. Fala assim: não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. E você aceita no amado. O Senhor aceita você. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Dê tudo, oferte tudo. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Por quanto tempo, gente? Olha, o que diz o hino? Quero para sempre servir-te por onde for. Amém. A quantidade
quantidade tremenda de anjos que estão aqui estão registrando esse momento. E Deus leva a sério. Ele acreditou no que você falou. Que o Senhor fortaleça você na oração que o pastor vai fazer e encha você de bênçãos e poder. Lembrando que o que Deus espera não é uma maquiagem da vida antiga. Cristianismo é nascer de novo. Não é uma mudançazinha, uma melhorada na vida antiga. É nascer de novo. Glória ao nome de Jesus. Bom Deus e Pai que estás nos céus, e que esta manhã, Senhor, Tu falaste aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos chamaste um dia e nos continuas chamando. E desejas certamente que nós façamos cada vez mais e melhor a Tua santa e divina vontade. Transforma, Senhor, as nossas vidas. E sabemos, Senhor, nos foi lembrado esta manhã, que nós não somos um pequeno povo, mas que fazemos parte de uma grande maioria, que neste momento seremos cerca de 17 bilhões de pessoas que acreditam e esperam na Tua vinda, mas que um dia, Senhor, no céu, mesmo estes, aqueles que Te serviram no passado, serão desde já uma grande multidão que ninguém poderá contar. E juntamente com aqueles miríades e miríades de seres que estão criados no céu e todos os universos, do qual desde já, Senhor, nós fazemos parte. Tu disseste quando vieste a este mundo que era chegado o Teu reino. Portanto, o Teu reino não será qualquer coisa apenas que um dia acontecerá, mas é a partir do momento que nós desejamos fazer parte deste reino. Vem, Senhor, tomar as nossas vidas. Vem, Senhor, transformá-las também à Tua imagem e semelhança, e que saímos deste lugar com a convicção firme que Tu nos amas, que nós fazemos parte de um grande povo, que nós somos filhos de um Deus que nos ama e que quer estar connosco para todo o sempre. Continua, Senhor, a abençoar a irmã Maísa, a sua esposa, no seu ministério. A todos concede a Tua graça e a Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados e, por fim, salva-nos para Ti. Em Jesus te explicamos tudo. Amém. Convidava a todos, para terminar o culto, a entoarmos o hino 555, que tem por título Até Então.